Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados, amigos, irmãos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui me encontro mais uma vez, no início deste novo dia, como também finalizando mais uma semana de meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Continuando com as nossas meditações dentro do texto que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6. Hoje meditaremos no versículo de número 10, que nada mais é do que a sequência da meditação de ontem, do versículo 9. Assim nos diz o apóstolo Paulo aqui nesse versículo 10 do capítulo 6. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Mas olha o que ele diz, né? Mas principalmente aos domésticos da fé. É o que ele quis e quer dizer. Olhe bem. Ontem, por exemplo, falamos em fazer o bem a todos, né? Indistintamente, não olhando a cor da pele, a religião, a ideologia, a etnia, enfim. O modo vivendi cristão é amar a todos. E Jesus ainda vai mais longe, principalmente aos inimigos. Olhem só, aos inimigos. Quanto mais aos amigos, né? E Paulo prosseguiu nesses ensinos apostólicos. É o que ele falou no dia de ontem. E hoje, a dizer, enquanto temos tempo. Esse enquanto temos tempo é o mesmo que enquanto temos a oportunidade de fazermos alguma coisa, ou muita coisa, façamos, sem medir esforços, sem arrumar desculpas, na maioria das vezes esfarrapadas, querendo inventar desculpas para não fazer aquilo outro. Irmãos, o que tem que haver em cada um de nós é algo como empatia. O que quer dizer isso? É você se colocar no lugar do outro, procurar sentir o que aquela pessoa está sentindo, procurar viver como aquela pessoa está vivendo. Sinta o problema dela como se fosse em você e haja para aquela pessoa como se você fosse agir para você. Isso é empatia. E enquanto você está aí, com vida, com saúde, em condição de ajudar, não meça esforços. Vá, faça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por ele você será galardoado, galardoada, recompensado, recompensada. Então, diz Paulo, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Repito, indistintamente. Mas aqui ele termina o texto agora dizendo, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que são da família de nossa fé, da nossa comunidade. Procure ver o que está acontecendo no meio da tua comunidade. Este mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 13 para frente, em determinado momento ele diz, comunicai com os santos nas suas necessidades. Olha a maneira como Paulo fala, comunicai com os santos nas suas necessidades. Não espere que eles venham a você e digam, eu estou com fome, eu estou com sede, não tenho roupa, não tenho teto.
o meu aluguel está atrasado, a minha luz, a minha água, porque eles têm vergonha, irmãos. Há um sentimento nos seres humanos de caráter, de moral, chamado vergonha. Vergonha. Então eles não te comunicarão. Então é necessário que haja em nosso meio pessoas habilidosas, bem sensíveis, que não seja preciso de que se venha a elas, e sim que elas, estas pessoas sensíveis, dirijam-se a estas pessoas e procurem saber o que está acontecendo. É isso que Paulo quer dizer: comunicai com os santos nas suas necessidades. Procure saber, procure entender, que haja uma comissão específica para trabalhar com determinados assuntos, né? Vá lá de maneira habilidosa, de maneira sensível, sem constranger as pessoas, e descubra o que elas estão precisando, passando, e de repente chegue lá, né? Com uma excelente cesta básica, se for o caso, roupas, se for o caso, né? Até providenciar meios para que essas pessoas sejam devidamente abrigadas, se desabrigadas estiverem. Procura ver como anda a luz, a água, que são coisas básicas para a sobrevivência de uma família. E quantas vezes tem lares em meio às favelas, em meio aos rincões, que a luz foi cortada por falta de pagamento, que a água foi cortada por falta de pagamento, e naquela casa podem ter, além dos adultos comuns, sadios, velhinhos, idosos, precisando de saúde, de cuidado, né? Muitos estão até acamados, sem falar das criancinhas, né? Que estão famintas, sedentas, e que não têm como se autossuster. E os adultos que podem fazer alguma coisa, quem sabe, desempregados estão e não têm de onde tirar os seus proventos. É por isso, amados, que a comunidade cristã tem que se preocupar com esse lado social, não é somente com o lado espiritual, porque a igreja não é só culto, não é só oração, jejum, leitura de Bíblia, é tudo isto maravilhosamente, espiritualmente falando, mas a igreja tem o seu social. A igreja é composta de pessoas que têm estômagos e sentem fome. Tem corpos que precisam serem vestidos, abrigados, assistidos, atendidos. E para isto precisa, não é, de situações deliberadas pelo ministério da igreja, pela própria igreja, pelos irmãos em si, para que um ajude o outro em sua necessidade. E Paulo está dizendo que é para fazer o bem a todos em redor. Mas a preocupação maior, no caso aqui, tem que ser com os domésticos da fé, com os que fazem parte daquela família, daquela comunidade. Não é importante isso? Uma pergunta que não quer se calar. Você se preocupa com o teu próximo? Você se preocupa com o que aquela pessoa está passando, com a sua necessidade? Mas a questão aqui não é só se preocupar. Você já propôs no teu coração ajudar aquela pessoa naquilo que você pode ajudar? Olha, vai ser, com toda certeza, muito valiosa a tua ajuda, a tua colaboração. E não te preocupe qual é a religião daquela pessoa. Ah, ela é de tal religião, a religião dela que cuide. Mas se a religião dela não estiver preocupada com isso, hein? Você está. Então ajude você.
Porque independente da religião que aquela pessoa tenha, da comunidade a que ela pertença, ela é um ser humano criado por Deus. E quem sabe com a tua atitude, você não vai levá-la aos pés de Cristo, não é? E aquela pessoa se tornar um ou uma semelhante a você, cristão, cristã, servo, serva do Deus Altíssimo como você é. É através de um gesto destes que se consegue ganhar muita gente para Cristo. Ou, na pior das possibilidades, a simpatia daquela pessoa pelo Evangelho e pela igreja. Vocês sabem que por aí afora tem pessoas que detestam até os crentes, os evangélicos, porque às vezes tem informações erradas, distorcidas a nosso respeito. E quando eles passam a ver, conhecer que somos diferentes, a visão deles muda. O próprio Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na medida que eles vão vendo o amor que há entre nós, em nossa comunidade, eles chegam à conclusão que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. E sendo discípulos de Cristo, eles reconhecem que somos cristãos autênticos e verdadeiros. Então, o nosso comportamento social também serve para a elevação do bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da proclamação do seu evangelho a estas vidas, a estes corações. Sendo assim, vamos aproveitar o tempo que temos, a oportunidade que nos é dada para fazermos o bem a todos, de maneira indistinta, em especial, é claro, aos irmãozinhos da nossa comunidade, aos domésticos da fé, que a ela também pertencemos. Meus amados irmãos, cristianismo é isto. E é simples de se viver e de se fazer. Não tem nada de sofisticação no evangelho que pregamos. Basta vivê-lo, praticá-lo. E viver o evangelho é exatamente praticar o que o evangelho nos ensina a fazer. Então chega de discurso, palavras bonitas, português refinado. O que é interessante é viver o que pregamos, vivenciar aquilo que a Bíblia nos propõe a vivenciar. Pense nisto, viu? Então, encerrando esta semana de meditações, vamos exercer o autêntico cristianismo, não somente no seu lado espiritual, pregando o evangelho, ensinando a orar, jejuar, vigiar, ler a Bíblia, reunir, como também ensinar a prática social, feita por esta comunidade, por esta igreja, para os seus domésticos e para os que estão de fora também, dando-lhes todo tipo de assistência que for necessário e que esteja ao alcance da igreja, ao alcance da comunidade. Então, enquanto temos tempo, enquanto nos é dada a oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente, principalmente, aos domésticos da fé. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, encerrando esta semana de meditações, quero te agradecer por estas grandes oportunidades que o Senhor me tem dado para ministrar a tua santa palavra aos teus filhinhos ao redor do mundo. E que tenhamos esta consciência, Senhor, de que precisamos fazer o bem a todos,
e nos cuidar e nos preocupar especialmente com aqueles que fazem parte de nosso grupo, de nossa comunidade, de nossa fé. Pai Santo, estenda tuas mãos para curar os enfermos, como também para solucionar os problemas. Eu te imploro tudo isso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um excelente dia e um maravilhoso final de semana. Domingo está chegando aí, vá à escola dominical e aprenda, estude a palavra de Deus. E à noite, retorne ao culto, retorne à casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mais uma vez, desejo para você um feliz final de semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.